É toda lilás. Pois é, lilás. E agora com reforço, viu? Olha Acabei aí, de ser vacinada. Vacinadíssima agora, né, doutora? Tem uma música linda do Djavan chamada Lilás. Lilás, é mesmo. Eu estou toda de exatamente. lilás. Muito linda. Meus parabéns. Então, vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Aliás, deixa eu só fazer uma pergunta rápida. O pessoal acabou de me perguntar uma coisa muito curiosa. Sim. No caso específico, temos aí o IPTU. O IPTU é responsabilidade do proprietário do imóvel ou de quem aluga o imóvel? Proprietário ou inquilino? Olha que pergunta, já vou responder rapidinho, Por favor, tá? por favor. Olha, a lei diz que essa obrigação, essa responsabilidade é do proprietário, do locador, e não do locatário. Só que, Serginho, muita gente acaba colocando no contrato, o locatário aceita e acaba repassando essa responsabilidade. Mas se o locatário se colocar, olha, isso aqui não é meu, a lei diz que é do proprietário, aí é outra história. Quem tem que pagar é o proprietário mesmo. A lei diz isso e eles repassam no contrato de locação. E eu posso me recusar a Pode, pagar, pode então? sim. Logo no início é bom que o locador, né, ou melhor, o locatário, o inquilino, vamos ficar bem claro, diga, olha, isso aqui não é responsabilidade do inquilino, do locatário. Como é que a gente pode fazer? Se ele não retirar, até o inquilino pode dizer, vamos fazer o seguinte, ou então o proprietário, eu abato esse valor aqui do aluguel para você, se o aluguel for R$1.000, né? Aí eu vou abater o valor do IPTU, pode ser? Aí o locatário pode até topar. Mas se o locatário não topar, ele não pode repassar essa responsabilidade, não. Muito bom. Um esclarecimento maravilhoso, uma dúvida recorrente. E é de muita gente, de sabia? muita gente, que essa pessoa me perguntou agora há pouquinho. Tá vendo? Acabei vendo ali. Vamos então para a próxima pergunta da Ângela Almeida, Marcos Freire 2. Doutora, sou dona de casa, tenho um filho com meu ex-marido, ele não está pagando pensão, se encontra desempregado. Procurei a Defensoria Pública e ele assinou um atestado de pobreza para não pagá-la. Mas os pais dele poderiam pagar a pensão? Olha só, Ângela, que pergunta interessante, viu? E importante. Eu quero dizer o seguinte, preste atenção. O atestado de pobreza, a declaração de pobreza que a Defensoria pede não tem nada a ver, por exemplo, porque aquela pessoa é desempregada. Isso é porque a Defensoria Pública faz uma triagem e tem que ter uma declaração que a pessoa é hipossuficiente, ou seja, que não tem condição de contratar um advogado. Isso é uma coisa. Agora, se o pai está desempregado, não tem nenhuma condição de pagar, a pessoa pode sim recorrer a outros parentes. No caso, a lei remete aos parentes mais próximos, que são os avós, né? A gente sempre diz que não entende isso como justo, mas o que a justiça e que o direito observa é o interesse daquela criança. E aí a família vai ter que se virar, às vezes vai fazer vaquinha para pagar. Mas pode sim entrar com uma ação contra os avós quando esse pai não pode pagar, com certeza. Acaba sobrando para os avós. E não é justo também, e às vezes é uma Serginho. solução, mas assim, o que você vai fazer? Aliás, acabei de aprender aqui, agradeço pelo aprendizado, me informando que essa cor não é lilás, o nome é lavanda. Menino! Para mim, lavanda É Juju. do perfume. É Juju? Juju, a nossa especialista. Gente, olha, eu pensei que era lilás também, tá vendo? Vivendo e aprendendo, doutora. Vamos ouvir Lavanda, mais Juju. lavanda, então. Lavanda, Ok. tá bem corrigidinho. Juju, Vamos lá. um cheiro para você. Um beijo, um cheiro de lavanda para você. É Cátia Araújo Santos Dumont. Doutora, quando convivemos com uma pessoa e conquistamos algo, ao nos separarmos, temos que dividir algo? Olha, Cátia, veja bem, nem tudo, né, que a pessoa passa a conviver, vindo uma separação, vai entrar, digamos assim, naquele rateio, naquela divisão. Somente tudo que for construído, adquirido pelo casal. E ainda assim tem que observar, logicamente, o regime ou do casamento ou da união estável, né? Se for um regime de separação, não divide praticamente nada, ou seja, nada. Mas é isso que vai observar, tudo que foi adquirido naquela união vai ser dividido. O que ele já tinha antes, dependendo do regime escolhido, né? Não entra nessa divisão, não. Mas se tiver construído junto, sim. Muito bem, doutora Emília, a vacinada devidamente. Doutora, estava feliz. A Magda dos Santos, Itabaiana, eu vi a imagem lá, estava toda ela feliz. Doutora, meu filho tem uma menina, no caso, minha netinha. Eu tenho o direito de pegá-la de 15 em 15, suponho, olha só. 15 em 15 dias? Olha só, a Magna, né? A Magna tem sim, olha, veja, tem muitos pais que não se entendem,
né? E, às vezes, acaba obstruindo essa convivência, esse contato daquele netinho com os avós, que não tem nada a ver. Mas tem direito, sim, logicamente sempre observando aí esse contato, se faz bem para a criança, se não faz bem, observando interesses de ambos, com certeza é direito, sim. E as famílias precisam compreender isso. Quando marido e mulher não dão certo, mas existe família, tem que ajeitar aí, porque o preço já está muito alto, né? A pessoa já não tem juntinho pai e mãe. E ainda proibir esse contato com os netinhos de jeito nenhum. Os avós podem entrar com essa ação. Doutora Emília, uma pergunta sobre encomenda do Flávio, o nosso diretor. Flávio. Sim. Sabe o que ele pergunta? Ele Sim. compra um par de tênis Sim. via internet. Sabe o que aconteceu? Sim. Veio um pé de cada número. Meu Deus! Você acredita nisso? Tinha que ser dele, é? Exatamente, né? Pode. Um número, por exemplo, 41 e 43, por exemplo, os números diferentes de cada pé. É brincadeira? É brincadeira. Via internet. E aí? Ele pode se utilizar do direito de arrependimento, que é o chamado direito de arrependimento, mas que cabe isso também, né? Se viesse tudo certinho e ele não gostasse, por exemplo, do tom, da cor ou de qualquer outra coisa, ele poderia, tem 7 dias aí para contar, para ele fazer essa troca, e já faz logo e não vai ter custo nenhum para ele. A doutora segue impressionada com a lavanda. Eu não sabia, gente. Doutora Emília da Lavanda, vamos então para a próxima pergunta, doutora. Ei, essa Juju sabe tudo. Não, Juju sabe negócio tudo. de louco. Ô, tem moça. que puxar essa Juju para cá. Cláudia Barbosa de Cristinápolis. Doutora, se a vítima tiver que se afastar da residência, local do fato, e não puder levar seus pertences pessoais e documentos, como é que eu devo proceder para reavê-los? Entendeu? Entendi. Isso, com certeza, é violência doméstica, é problema de violência doméstica. Aí, o que é que vai acontecer? A primeira coisa que ela tem que fazer é prestar um boletim de ocorrência. Já houve problema, a vítima, digamos assim, foi afastada, não quer deixar, ou melhor, a vítima está ali e não quer deixar pegar os pertences dela. É direito dessa pessoa, é direito. Então, vale a pena registrar um boletim de ocorrência nesse sentido. Rapidinho essa situação vai ser resolvida. Ninguém pode proibir o outro de buscar os pertences que pertencem àquela pessoa. Verdade, que situação complicada e triste ao mesmo tempo, né, doutora? Com certeza. Vamos então para a próxima pergunta, por gentileza. E esta questão agora a ser abordada vem do Mosqueiro, da Jéssica Cardoso. Doutora, terceiros podem abrir ocorrência em caso de agressão contra a mulher? Boa pergunta, Jéssica. Sim, Jéssica, pode sim. Olha, alguns... Só tem uma ressalva que já estou pensando aqui. A questão da ameaça, se for crime ou a pessoa estiver sofrendo ameaça, e ela não tem coragem de ir lá prestar um registro, um boletim de ocorrência também, aí não vai poder passar, esse terceiro não vai poder fazer. Mas, por exemplo, uma lesão corporal, maus tratos, tudo que ele puder também demonstrar que existe aquele perigo para a pessoa, um terceiro deve fazer. Sabe aquela história, Serginho? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Briga de marido e mulher, tem que meter a colher, exatamente fazendo esse tipo de denúncia. Pode ser anônimo, pode ser presencial, como for. Boa, doutora, gostei. Exatamente assim, todos juntos, unidos contra esses abusos, contra esses monstros terríveis por aí. Meu Deus, é demais. É demais. Vamos então para a próxima pergunta. Atenção, doutora Emília Corrêa, sempre conosco toda segunda, toda sexta. Paulo Mesquita, Jabotiana. Doutora, depois de quanto tempo junto o casal passa a dividir os bens e a ter direito à pensão? Eita, pergunta interessante do Paulo. Olha, veja... Olha, não é o tempo que aquele casal está convivendo, até porque sabia que pode ter uma união estável e até mesmo um casamento. As pessoas morando em casas diferentes. Tem gente, por exemplo, o Serginho sabe disso, que trabalha em São Paulo, a esposa está em Brasília ou em qualquer outro lugar, eles são casados. Só se vêem em final de semana ou de 15 em 15 e existem direitos e obrigações nessa relação. Assim também uma união estável, né? Não precisa que a pessoa more no mesmo lugar, não, para gerar direitos e obrigações, tá? De jeito nenhum. Agora, e outra coisa, nem sempre morando junto é uma união estável. Quantas e quantas pessoas moram juntas para dividir despesa e não tem relacionamento afetivo, sexual, nada. E não vai gerar direitos e obrigações em relação a esse tipo, né? Então, não precisa morar, coabitar para determinar uma união estável. Precisa, sim,
ter interesse de formar família ou de continuar juntos. Olha, tem tanta informação sobre esse assunto que não dá para dizer aqui. Mas a questão pensão alimentícia só é gerada para os filhos também, e não para o companheiro, viu? É uma questão muito complexa, não é, doutora? Mas tem muita coisa, muita informação. Muita informação. Quem te deixa um beijo muito especial chama-se Juju. Juju! Serginho, Pra dá ela um beijo também. na doutora. É muito sua fã. Eu sua gosto admiradora. demais dela, viu, Beleza? Serginho? Doutora, só relembrando, Arroba Emília Correia Oficial. Emília Correia Né? Oficial. Instagram e Facebook. E o Café com Emília todo sábado, 7 da manhã. 7 da manhã com a Catarina. Catarina. É. Tchau, Serginho. Deus Um abençoe beijo, você, querida. viu? Tchau, tchau. Tá bom, querido.